Olá, hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Uhum. O material que temos aqui é bem curto, é o texto de apresentação de um livro infantil novo, Pois é. mas a nossa missão é justamente essa, né? Mostrar como um parágrafo às vezes pode esconder um universo de ideias. Com certeza. O livro se chama O Reino Mágico e as Princesas de Luz, da professora Elisete Arantes. E olha, o fato de ser um texto tão conciso, na verdade, ajuda muito a nossa análise. Ajuda. Como assim? Mostra que cada palavra foi pensada, sabe? Não tem excesso. E o que me chamou a atenção é que ele não se apresenta só como uma história divertida. Não, né? Não, ele se posiciona como um projeto. Fica muito clara a intenção por trás de cada escolha. Totalmente. Então, vamos começar pelo mais óbvio. O título. Vamos lá. O Reino Mágico e as Princesas de Luz. A primeira parte, o Reino Mágico. Me soa como um convite. É um lugar seguro, familiar. A gente ouve isso e já imagina, sei lá, castelos, florestas. Um imaginário clássico. Exato. Tudo aquilo que faz parte dos contos de fadas que a gente conhece. É a âncora, né? A autora está dizendo, venham, vocês conhecem esse lugar. Ela usa essa familiaridade para nos atrair. Mas é aí que vem a virada. É na segunda parte que ela puxa o tapete. Exato. E as Princesas de Luz. É aqui que a coisa fica interessante. Muito. Elas não são princesas de um reino específico. São de luz. E isso? A minha primeira reação foi pensar, luz aqui não é um sobrenome, é uma qualidade, uma essência. É um poder. Quase como um poder, isso. E é exatamente essa simbologia. A luz, em quase todas as culturas, remete a conhecimento, clareza, sabedoria. E iluminação. Iluminação. A capacidade de iluminar o próprio caminho. É uma força que vem de dentro. Nossa. Pensa na diferença disso para os contos clássicos. A gente tem a Bela Adormecida, Definida por um estado passivo. a Branca de Neve, definida pela aparência, a Cinderela, que o nome vem das cinzas, da condição dela. É verdade. O foco era sempre algo externo ou uma condição que foi imposta a elas. Uhum. Aqui, o título já começa dizendo que a identidade delas vem de uma força interior. Exato. Mas, sabe, isso me levanta uma questão. Chamar uma princesa de luz não corre o risco de criar um outro tipo de pedestal Que interessante. Como assim? tão inatingível quanto a beleza perfeita da Branca de Neve? Tipo, como se essas meninas precisassem ser sempre iluminadas, perfeitas, sem espaço para errar? Nossa, essa é uma provocação excelente e eu acho que a resposta está no resto do texto. Ah, tá. A luz aqui não me parece um estado de perfeição, mas uma ferramenta. É o conhecimento, a capacidade de pensar que ilumina as decisões, entende? Entendi. Não é sobre ser perfeita, mas sobre ter a capacidade de encontrar saídas, de resolver problemas. A luz é a inteligência, não a santidade. É um poder ativo. Um poder ativo, não uma qualidade passiva para ser admirada. Faz muito sentido. É uma luz que funciona como uma lanterna na mão delas, não um holofote sobre elas. Perfeito. E falando em intenção, o texto delimita muito bem para quem essa mensagem vai. Garotas de 8 a 12 anos. É um recorte muito específico. Muito. Por que essa idade é tão importante? Porque essa fase é uma verdadeira encruzilhada no desenvolvimento. A pré-adolescência, né? É a ponte entre a infância e a adolescência. É quando a percepção de si, do seu lugar no mundo e, principalmente, do que é possível para o seu futuro, começa a se solidificar. É. As histórias que elas consomem nessa idade são como tijolos na construção da identidade delas. É a idade em que a gente começa a se projetar no futuro, a sonhar com o que vai ser. Exatamente. E as referências que a gente tem à volta, nos livros, nos filmes, acabam moldando o tamanho desses sonhos. Exatamente. Elas estão montando o seu cardápio de futuros possíveis. E ao mirar nessa faixa etária, a autora está dizendo: eu quero colocar uma opção nova e poderosa nesse cardápio. Não é só entretenimento. De jeito nenhum. É uma tentativa consciente de plantar uma semente de autonomia e liderança
num solo que está extremamente fértil. É quase uma disputa de narrativas, então? É quase uma batalha por corações e mentes, se a gente pensar em quantas outras mensagens estão sendo direcionadas para essas mesmas meninas. E essa ideia de ser uma intervenção consciente me leva a outra definição do texto. Ele chama o livro de Conto de Fadas Contemporâneo. Quando eu leio isso, a minha primeira pergunta é: tá, mas o que isso significa na prática? É só colocar um celular na mão da princesa ou a mudança é mais profunda? A mudança tem que ser bem mais profunda do que só dar um smartphone para Branca de Neve. Imagino que sim. O que é fascinante no conceito de conto de fadas contemporâneo, bem executado, é que ele não joga a tradição fora. Pelo contrário, ele usa a estrutura, que a gente já conhece, a jornada, os desafios, os arquétipos, para discutir valores atuais. Então a ideia não é demolir o castelo, mas talvez transformá-lo numa universidade, geralmente. O que muda é a agência da protagonista. Ela não espera as coisas acontecerem, ela faz acontecer. Certo? O príncipe, se existir, não é o salvador, mas um parceiro. E, o mais importante, o Felizes para Sempre é ressignificado. Não é mais necessariamente um casamento. Pode ser a realização de um projeto, a conquista da independência. A descoberta de um propósito. Isso. E o texto deixa bem claro qual é o Felizes para Sempre proposto aqui. Diz que a mensagem central é que a educação plena é o bem mais valioso e transformador. É uma afirmação muito forte. Muito. Porque bate de frente com tudo que o gênero tradicionalmente valorizou, como um bom casamento, a beleza ou a sorte. É uma ruptura. E a escolha das palavras é, de novo, muito precisa. Ela não fala só em educação. Não. Ela usa o termo educação plena. O que esse plena adiciona à conversa? Não é só sobre ir bem em matemática e português, certo? Sem dúvida. Plena, aqui, aponta para uma formação integral. Inclui o conhecimento acadêmico, claro, mas vai além. Tipo? Engloba inteligência emocional, pensamento crítico, criatividade, resiliência, autoconhecimento. Um kit de ferramentas. É sobre dar a essas meninas um kit de ferramentas completo para a vida, não só um diploma para pendurar na parede. Ou seja, o tesouro que essas princesas de luz estão buscando não é um baú de joias. Não. É essa caixa de ferramentas interna. Exatamente. É a diferença fundamental entre ganhar o peixe e aprender a pescar. Os contos antigos eram sobre a princesa que ganhava um reino de presente. Esse novo conto parece ser sobre a princesa que aprende a construir o próprio reino, seja ele qual for. Isso me leva à frase do texto que, para mim, amarra tudo de uma forma genial. Qual delas? O texto diz que essa educação plena é capaz de prover muito mais do que um par de sapatos de cristal. Ah, sim. Para mim, essa frase é quase uma provocação direta a Cinderela. É uma escolha de palavras muito corajosa, não? É um nocaute simbólico. Ela pegou o maior ícone da fantasia de resgate feminino e colocou em oposição. E o colocou em oposição direta ao valor que ela defende. É uma jogada brilhante, porque numa frase curta, ela resume todo o projeto do livro. Bom, pensar nisso. O que o sapato de cristal representa? Representa a chance de ser escolhida, de ser descoberta. A Cinderela é totalmente passiva na história, né? Completamente. O sapato é a chave que um agente externo, o príncipe, usa para encontrá-la e, a partir daí, transformar a vida dela. É um símbolo de sorte, de salvação que vem de fora. É a materialização da esperança passiva. A esperança de que alguém, um príncipe, o destino, o que for, vai reconhecer o seu valor e te tirar daquela situação. A fantasia da ascensão social pelo casamento. Exato. E confesso que na minha infância, a cena da transformação com a fada madrinha e o sapatinho era o auge. A ideia de que a salvação vinha de um objeto mágico era muito poderosa. Eu também. Era a parte que todo mundo esperava. É um choque cultural perceber que essa mesma ideia hoje está sendo proposta como algo a ser superado. É como se a autora estivesse dizendo que essa fantasia não serve mais. Não serve mais. E em contraste com o sapato, o que a educação plena representa? Ela é uma ferramenta ativa. Ativa não é algo que você espera alguém encontrar para te servir. É algo que você constrói dia após dia
para poder andar com os próprios pés. A educação te dá o poder de transformar sua própria vida de forma autônoma. É a diferença brutal entre esperar ganhar na loteria e aprender uma profissão para construir seu próprio patrimônio. Perfeito. O sapato de cristal é o bilhete de loteria. A educação plena é o trabalho, a habilidade, o esforço. E ao fazer essa comparação direta, a autora está propondo uma troca de mitos para essa nova geração. É verdade. Ela está dizendo para a leitora de 10 anos, olha, aquela história do sapato mágico que te contaram é legal, mas existe um poder muito maior. Um poder que ninguém pode tirar de você. Porque ele mora dentro da sua mente. É uma mensagem de empoderamento explícita. E o texto fecha essa ideia de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. Diz que a história nutre a mente e o espírito das futuras líderes. A palavra líderes. A palavra líderes aqui é a chave de ouro. Não são futuras esposas de reis, futuras rainhas. São líderes. A mensagem é, o caminho para a liderança, para ter voz e impacto no mundo, não passa por um baile. Passa pelo desenvolvimento intelectual e emocional. No fim das contas, com base nessa descrição, o livro se propõe a ser um manual de empoderamento disfarçado de conto de fadas. É uma boa definição. A intenção é fornecer um novo roteiro para as meninas, uma nova mitologia. Ao trocar o fetiche do sapato pela força da educação, a autora, Elisete Arantes, está oferecendo uma história onde o poder não é dado por um príncipe. Mas é conquistado. Mas é conquistado pela própria heroína. Então, depois de analisar esse texto tão pequeno, mas tão denso, o que fica? Para mim, fica claro que a gente testemunhou a anatomia de uma pequena revolução narrativa. A intenção é mudar o que a gente considera um tesouro. Sim. Sair do foco na aparência, no status, na validação externa e colocar toda a energia no conhecimento, na resiliência e na autossuficiência. E isso não é um caso isolado, sabe? Se a gente olhar para o mercado editorial infantil hoje, essa é uma tendência fortíssima. É verdade. Existe uma demanda real de pais, mães, educadores por histórias que preparem as crianças para a complexidade do mundo real. Histórias com outros roteiros. Livros que ofereçam esses novos roteiros, e especialmente para as meninas. Então a autora não está apenas escrevendo uma boa história, ela está atendendo a um chamado cultural. Um chamado por narrativas mais alinhadas com as aspirações que temos para as futuras gerações. É uma mudança de era acontecendo em tempo real, nas páginas dos livros infantis. Pois é. O que me deixa com uma última provocação para quem está ouvindo. Manda. O texto usa o sapato de cristal como um símbolo a ser superado pela educação. Se a gente pensar em outros elementos clássicos dos contos de fadas, o que mais poderia ser reinventado? Boa. A maçã envenenada da Branca de Neve, por exemplo. Em vez de ser sobre inveja pela beleza, poderia ser sobre o perigo da desinformação. Nossa, que ótima ideia. E a Torre da Rapunzel poderia ser reinventada como um símbolo do isolamento na era digital. Com certeza. Fica a reflexão.